Graça e paz a todos. Que bom que você está aqui. Você está bem? Você pode olhar para a pessoa que está mais próxima de você aí, falar um joinha, dizer para ela: eu estou bem. Que bom que você está aqui no culto da família. Você que está nos acompanhando também nessa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão especial na presença de Deus. Eu sempre falo que o culto no meio da semana, ele traz um reabastecimento de tudo aquilo que nós já recebemos no começo da semana aqui na casa de Deus. Eu creio que você tem participado das celebrações aos domingos. E na quarta-feira nós temos mais uma porção, mais um derramar de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu sempre no final desse culto, eu sempre faço uma oração para a sua família. Talvez você entrou aqui talvez preocupado, ansioso. Talvez você que está nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, com certeza tem um pedido a colocar diante de Deus nessa noite. Nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, tempos diferentes, tempos de perdas, não é verdade? Muitas vezes a má notícia vem rondar a nossa casa, muitas vezes a nossa família, aos nossos amigos, mas tudo aquilo que você veio entregar para o Senhor, com seu coração cheio de fé, de confiança, eu tenho certeza que Deus trará uma resposta, trará um direcionamento, e Deus fará o milagre que você tem colocado diante dele. Milagre particular, familiar, seja qual for. Continue confiando em Deus, continue colocando o seu pedido diante de Deus, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos projetar, eu acho que vai dar certo, de nós projetarmos alguns apontamentos aqui, alguns textos, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 17. Depois você pode até ler esse texto, esse capítulo inteiro, mas para que nós possamos ganhar um pouquinho mais de tempo, vamos ler a partir do verso 17. Efésios capítulo 1, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Você pode repetir comigo? Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. E esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir,
E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em todo e qualquer circunstâncias. Amém? Amém? Palavra poderosa aqui do apóstolo Paulo aos Éfesos, né? A igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar aqui, vamos apontar algumas coisas que são indispensáveis para a nossa vida, para a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, nesses tempos que nós estamos vivendo. Talvez um tempo mais de crise, um tempo de medo, de incerteza. E entenda que a nossa caminhada com Deus, em tempos assim, em tempos incertos, ela é um bom convite, um convite para nós alinharmos os nossos pensamentos com Deus, com o nosso Pai, a quem nós amamos, a quem nós confiamos. E a única maneira de sentir paz, de sentir segurança, esperança em meio a momentos de adversidades, é alinhar o nosso pensamento com Ele, com Deus. Alinhar o nosso pensamento com o pensamento do nosso Pai, o nosso Senhor Deus. E veja aqui nesse texto como que o que Jesus colocou à sua disposição: o Espírito de sabedoria e de revelação. Aquilo que nós repetimos agora há pouco. Versículo 17: peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E o primeiro recurso aqui que Jesus coloca à nossa disposição é a atuação do seu Espírito Santo em nós. Para quê? Para nos dar armas poderosas, para nós vencermos toda e qualquer adversidade. Todo momento de crise, todo momento de medo, de incertezas. A sabedoria, diz aqui, a sabedoria, e a sabedoria na Bíblia aqui é a arte de viver. Isso envolve o que? Os nossos relacionamentos, sim ou não? A arte de viver bem, precisamos dessa sabedoria para que nós possamos viver bem nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos. E nesse tempo de isolamento social, esse tempo mais de confinamento, como que nós precisamos de sabedoria? Porque na verdade todas as fraquezas relacionais, elas vão se manifestando nesse ambiente quando nós passamos mais tempos juntos. Não é assim? Não é assim que funciona? Parece que quanto mais juntos, mais tempo juntos, sempre tende as nossas fraquezas, as nossas limitações, as fraquezas relacionais, elas começam a se aflorar mais. Também sabedoria nas finanças, não é verdade? Um tempo como esse é um tempo desafiador nas finanças, porque é um tempo ainda incerto. O que fazer, o que não fazer com os recursos que Deus tem colocado em nossa mão, não é uma questão que nós fazemos todo dia. Deus, o que fazer com os recursos que o Senhor nos dá nesse tempo? Com o que eu vou gastar? Com o que eu não posso gastar agora? Como fazer render o pouco, muitas vezes, que eu tenho? Como conseguir o suprimento para cada dia? Como discernir o que é prioridade
e o que é supérfluo. Nós precisamos de sabedoria. Como aprender a viver nesse ambiente, num estilo de vida um pouco mais simples. Mas a sabedoria, meu irmão, minha irmã, entenda que nós necessitamos, ela precisa ser a manifestação do poder de Deus em nós. Porque nenhuma pessoa, nem nesse tempo, ou seja, em outro tempo, aliás, passado, viveu o que nós estamos vivendo. Nessa geração, assim por dizer. E que nós ainda teremos que viver. Esse momento que nós estamos vivendo, não existe ainda modelos de solução a copiar. Nós precisamos, na verdade, da graça do Senhor, dia após dia, amém? A graça do Senhor sobre as nossas vidas, que é o poder do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, atuando em nós e nos dando uma sabedoria não natural, mas algo que vem dele. É algo sobrenatural. Outro recurso e outra arma poderosa aqui é a revelação. Diante dessa demanda tão grande que nós estamos vivendo, enfrentando, só a sabedoria ainda é muito pouco, não é verdade? Por isso que Paulo aqui fala sobre uma segunda arma poderosa que nós precisamos, na verdade, usar junto com a sabedoria, porque essa arma, ela é ainda mais sobrenatural, é algo muito mais elevado, que é o Espírito da revelação. E existiu momentos da Bíblia em que esses dois recursos, a sabedoria e a revelação, elas estavam juntos para a salvação de milhares de pessoas. Você há de se lembrar da história de José no Egito, o quanto que ele precisou de sabedoria e revelação. Deus havia dado a ele o espírito de sabedoria para gerenciar ali no Egito, como governador, tanto na abundância quanto na escassez. Mas entenda que foi o espírito da revelação que deu start a José um pouco antes, que lhes permitiu antecipar, através da revelação, antecipar o que haveria de acontecer, o tempo de escassez e o tempo de abundância no Egito. Então José antecipou, por causa da revelação que Deus deu a ele, não somente a sabedoria, e ele se preparou. Eu creio, irmãos, que Deus dará a nós, a cada um de nós, seus filhos, nesse tempo, uma revelação nova, uma sabedoria nova, para viver esses ambientes que nós estamos vivendo. Deus vai trazer, irmão, clareza, vai nos revelar coisas para que nós possamos antecipar e nos preparar. Você quer isso? Amém? Amém? Diga: Senhor Deus, me dê sabedoria e me dê a revelação, para que eu possa, nesse tempo, antecipar as coisas e me preparar, em nome de Jesus. Sabe, o espírito de revelação, irmãos, é o falar de Deus, nos dando direcionamento, nos levando para o caminho correto, o caminho certo, a decisão certa a tomar. É a nuvem
e a coluna de fogo, que revelam, assim como revelou para o povo de Israel, revelando a sua presença ali, mas também dando a proteção. A proteção. Há momentos, irmãos, em que a sabedoria, humana, ela é limitada. Nos falta dados, não é verdade? Nos falta dados. Mas, como filhos, nós temos o privilégio de Deus vir e revelar coisas a nós. É o descortinar de Deus a esses dados que ainda estão ocultos, ainda não estão revelados a nós, aos nossos olhos, na verdade, humanos, que nos permitem antecipar as coisas, para que nós possamos preparar para o que está por vir. Há muitas dúvidas, como será o amanhã. Há muitas dúvidas como que vai ser o destino da humanidade. Amanhã, depois dessa crise, dessa pandemia, como será? Ah, meu irmão, esse recurso espiritual dado a mim e a você, sabedoria e revelação, você não ficará perdido no caminho, nem no deserto. Você nunca precisou tanto. Nós nunca precisamos tanto como nós estamos precisando da sabedoria e da revelação, quanto esse momento que nós estamos vivendo. Para todas as dimensões das nossas vidas, irmãos, todas elas, todas. Seja ela nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso futuro com os nossos filhos, no nosso trabalho, em relação às nossas finanças, os estudos, enfim, nós precisamos da sabedoria e revelação de Deus. Mas a grande pergunta que fica aqui, como que eu posso, pastor, obter essas chaves, esses apontamentos, esses recursos de Deus? E Jesus aqui, ele já dá a dica de onde encontrar esses recursos indispensáveis para nós. No versículo 17, na parte B, ele diz, no pleno conhecimento dele. Essa é a chave. Irmão, pega essa chave. É no pleno conhecimento dele que você vai conseguir ter sabedoria e revelação da parte dele. Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, a partir do versículo 3, você vai ver isso. Oséias falando, nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim diz, é no pleno conhecimento dele. Quanto mais conectado, quanto mais eu estiver submisso, quanto mais eu tiver com uma fé determinada a receber essa bênção dele, a bênção da sabedoria, a bênção de revelação do Senhor, então será derramado sobre nós, sobre mim, sobre você, o Espírito de Deus, aquele que enche toda a terra, aquele que enche todo o céu, com a sua presença, ele repousa sobre você, para te dar sabedoria, para te revelar aquilo que é preciso, para você caminhar bem. Então, a partir daí, com um coração talvez pesado que você esteja, talvez um coração nesse tempo um pouco com medo, ansioso, talvez um coração desesperançoso, eu não sei, mas eu sei que Deus vai iluminar, que Jesus vai iluminar o seu coração. Veja o texto no versículo 18, essa oração de Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ah, meu irmão, Deus está trazendo clareza. Deus está iluminando corações nessa noite, nesse momento, através da sua presença,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluia. Irmãos, que oração poderosa, irmãos. Sabe, Deus Ele vai começar a abrir as despensas do céu, para que você, eu e você, nós tenhamos toda a sabedoria, toda a revelação, aqui na terra, neste momento, em nossa vida. O que você mais precisa, volto a dizer, nesse momento, é buscar a sabedoria e a revelação. E que só a intimidade com Jesus pode lhe dar. Conhecer. Prossigamos em conhecer cada vez mais a Deus. Esse é um ambiente de intimidade. Não tem como nós conhecermos a Deus e até as outras pessoas que nós queremos conhecer, se nós não estivermos íntimos, não é verdade? Eu conheço a minha esposa e prossigo em conhecê-la cada vez mais, depois de 26 anos de casado. É na intimidade, é estando perto, ouvindo o que ela tem para falar, ouvindo o que ela tem para apontar de errado em mim, e tem bastante coisa. Não é verdade? Intimidade é relacionamentos de perto, assim como Deus. Quer ser íntimo de Deus? Ande perto dEle, prossiga em querer conhecê-lo cada vez mais, orando, buscando a sua palavra, estando na sua presença. Quanto mais íntimo com Deus, mais revelação, mais sabedoria. Você entende isso? Você entende isso? Então, convide. Tem aqui algumas dicas espirituais para que você venha cada vez mais ter intimidade com Deus. Há um start para esse processo de intimidade com Deus. Reconheça a sua limitação. Primeiro é isso, reconhecer a sua limitação. Reconheça a sua separação, o quanto você está distante de Deus. E reconheça que só Jesus pode ser a sua esperança. Então você precisa convidar, Senhor Jesus, para dirigir toda a sua vida. Você precisa entregar o controle da sua vida a Ele. E assim, você vai apresentando as suas necessidades. Você tem necessidades? Amém? Apresente a Ele. Converse, apresente a Ele. Fale tudo para um Deus que tem tudo e pode dar tudo. Pergunte, sabe? Perguntar não ofende a Deus, meu irmão. Seu momento de intimidade com Deus, no seu relacionamento com Ele, em conhecer e prosseguir em conhecer, pergunte. Deus não vai rejeitar a sua dúvida. Deus não vai. Pergunte a Ele. Não tenha medo de perguntar. Mas pergunte com fé, com o coração cheio de fé. Deus, eu não estou entendendo. O que está acontecendo comigo, Deus? Porque eu estou passando por isso. Deus não se ofende, porque você está com o coração cheio de fé, buscando a voz dEle, o direcionamento dEle, a resposta dEle. Agora o questionamento não. Não questione Deus. Pergunte Deus. Porque o questionamento, na verdade, se torna um Deus que você coloca e começa a adorar. Tudo que você quer questionar Deus. Questionar Deus. Quem somos nós para questionar? Mas nós devemos perguntar. Deus não rejeita as nossas dúvidas,
quando ela é movida pela fé nele. Entenda isso. Entenda isso. Busque então a sabedoria e a revelação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Deus todavia o revelou a nós, por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo a tudo investiga. Outras versões vai dizer, a tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Outro recurso indispensável aqui, que Jesus colocou à nossa disposição, é olhos iluminados. O verso 18 do capítulo 1 de Efésios e o versículo 19 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Sabe, irmãos, você já teve a experiência de andar no escuro? De um lugar totalmente escuro, você não enxergar nada, nem um palmo à sua frente? Como que é um ambiente tão inseguro para nós, não é verdade? O medo de tropeçar, o medo de se machucar. E momentos de crise, momentos, são momentos assim que nós vamos percebendo uma nuvem, um ambiente mais escuro ao nosso redor. Não sei se você, mas há uma escuridão como nunca nesse tempo de pandemia. Nós temos visto notícias de morte, incertezas em todas as áreas, principalmente na economia, as notícias agora das novas cepas, não é verdade? E talvez, eu não sei, você está vivendo um momento escuro na sua vida. Tempos escuros, talvez, no seu casamento. Talvez, tempos escuros no seu relacionamento com Deus. Talvez no seu relacionamento familiar. Talvez tempos escuros no seu trabalho. Para que a gente possa viver e enfrentar esses momentos de escuridão, nós precisamos deixar que Jesus ilumine os olhos do nosso coração. Que Jesus venha iluminar os seus olhos, meus irmãos, a cada um de vocês nesse momento. Jesus, Ele quer nos favorecer nesse ambiente mais denso, mais obscuro. Deus quer nos favorecer, trazendo luz para cada um de nós, para que nós possamos enxergar o caminho mais seguro, que é o caminho dele, da luz de Jesus. Deixa Jesus clarear o seu coração. Jesus, traga clareza nesta noite. Ilumina os corações dos seus filhos e filhas nessa noite. Aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Pai, clareia. Através, Senhor, da Tua luz, clareia. Esse texto que nós lemos aqui, eles falam de 3 graças que iluminam os nossos olhos. Coração, os nossos olhos. Está apontado aqui nesse texto que nós lemos em Efésios. Primeiro, a esperança da nossa vocação. Essa primeira graça que Deus quer nos dar, a esperança da nossa vocação, diz o texto. Porque na escuridão deste mundo, Deus, Ele ilumina os nossos olhos com a sua esperança. Mas não é uma esperança vazia, uma esperança infundada, de quem diz paz quando não há paz.
quando não está nada bem, não. É uma esperança que está conectada com o propósito e a missão dada por Ele. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para alguma coisa. Deus te chamou para algo e para este tempo. Você precisa acreditar nisso. Você sabe o que ilumina os seus olhos? É a esperança da sua fé. É a esperança da sua fé. A esperança da sua fé que o leva a cumprir esse propósito de Deus, tanto para a sua vida, quanto para a vida de outros, e principalmente aqueles que estão perto de você, na sua casa, no seu ambiente familiar. E Ele tem uma missão dada a você, e você precisa cumprir. Enquanto você exerce, os seus olhos são iluminados. Mas também outros olhos ao seu redor são iluminados pela esperança de fé que existe dentro de você. Sabe, irmãos, você, mais do que nunca, precisa ser uma voz de esperança para as pessoas nesse tempo. Não é por acaso que você está vivendo o que nós estamos vivendo, passando por esse período. Não é por acaso que Deus colocou esses membros da sua casa, da sua família. Não é nada por acaso. Há um propósito. E você precisa, o seu coração precisa ser iluminado pela esperança que vem de Deus do céu, para que você também possa ser uma voz de esperança a todos que estão perto de você. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Não é nada por acaso. Ah, meu irmão, quantas pessoas estão precisando de uma voz de esperança nesse momento? Ouvir algo de esperança, porque más notícias, coisa ruim chega logo, não é verdade? As más notícias aos montes, mas eu e você temos a missão, o propósito, a esperança do céu colocada dentro de nós, dentro de você, para que você possa ser essa voz profética de esperança, de paz, de alegria, de que há um futuro sim, promissor, redentor, salvador, e há uma saída. Essa voz tem que sair da sua boca, do seu coração, iluminado por Jesus. Aleluia. Deixe Jesus iluminar os seus olhos com a esperança que procede do chamado de Jesus. Tem pessoas que atendem o chamado de Jesus aqui para esse tempo. Amém? Ah, meu irmão, hoje mesmo, alguém precisará ouvir a voz de esperança que está aí dentro do seu coração, e você será o canal de bênção, a palavra de Deus colocada nesse coração desesperançoso. Então tudo mudará através de você, você é a boca de Deus para esse tempo. Ah, nesse tempo, você não está aqui por acaso. Aleluia. Talvez você precisa discipular alguém nesse tempo. Não sei. Talvez você precisa demonstrar amor a mais alguém nesse tempo. Talvez você precisa mobilizar mais pessoas nesse tempo. Talvez você precisa levar esperança a muitos mais pessoas nesse tempo. Outra graça aqui dentro desse texto que nós lemos, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, é a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Esse texto diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força.
A segurança aqui, essa graça que Jesus nos dá, que ilumina os nossos olhos, é a grandeza do seu poder. A grandeza do poder de Deus agindo a nosso favor, amém? Deus está a nosso favor, meu irmão. A graça do Senhor está sobre eu e você, através do seu grandioso poder. Você não pode dimensionar, não há como dimensionar a grandeza, o poder de Jesus, não tem fim, é grande e poderosíssimo, e atua em nós, atua em você. Que privilégio! Eu sou um portador da presença poderosa de Jesus, amém? Somos arcas de Deus, aleluia, aleluia. Paulo afirma aqui, que esse poder, é o poder que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, e Jesus é mais poderoso que a morte, aleluia, Jesus venceu a morte, é esse poder, é a grandeza desse poder que está dentro de mim e dentro de você, essa graça que vem inundar o meu coração, que vem iluminar os meus olhos. Quando nós entendemos sobre esse poder de Jesus, nós podemos então nos submetermos a Ele. Eu quero estar do lado do vencedor, amém? Eu quero estar do lado do poderoso, Deus. Você não? Eu quero estar do lado daquele que já venceu, aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade, aquele que eu posso confiar plenamente nos seus planos, confiar plenamente nos seus propósitos. E Ele nos colocou, Ele derramou essa graça a nosso favor. Mas por eu e você temos essa graça, nós estamos isentos de sofrimentos? Claro que não. Nós estamos isentos dessas enfermidades? Claro que não. Estamos isentos das dificuldades financeiras? Estamos isentos da morte? Não. Mas o que a palavra aqui nos ensina é que é o poder dele, o poder de Deus será visto, será percebido ao nosso favor. E em qualquer situação, em qualquer. Por isso que aquele ditado, que só não dá jeito para a morte, cai por terra, meu irmão. Para nós, filhos dele, cai por terra, que só não dá jeito para a morte. Já ouviu esse ditado? Para tudo dá um jeito, só não dá jeito para a morte, cai por terra. Somos filhos, aquele que venceu a morte, há de ressuscitar eu e você, aleluia. Se não for para ressuscitar como Lázaro, e Ele tem poder para fazer, ressuscitar você, para você continuar vivendo aqui, Ele vai nos ressuscitar para a eternidade, porque Ele é poderoso, a morte não nos vencerá, aleluia, aleluia. Por isso que Paulo afirmou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Você declara isso? Você declara isso? Vamos declarar em fé, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Creia, meu irmão, todas as coisas, eu posso, naquele que é poderoso, que é invencível, que é inabalável. Ah, Senhor, preciso correr aqui, meu tempo já se foi. Não deixe a escuridão à sua volta fazer você perder esse rumo, amém? As más notícias, as vozes do inferno, e às vezes ele usa até pessoas tão próximas de nós, para declarar derrota, pessimismo, julgamentos. Não.
Busque a sabedoria e a revelação de Deus, para que você seja protegido nesse tempo, de vozes, de setas do inimigo, para tentar minar a sua fé, minar. Terceira e última graça aqui, que é as riquezas da nossa gloriosa herança. Essa graça que Jesus quer nos dar para iluminar os nossos olhos é quando nós podemos discernir as riquezas da gloriosa herança que Ele tem para nós. Porque diante das lutas, e temos lutas, sim ou não? Ou só eu tenho, irmãos? Quem está comigo aí? Irmãos, e algumas são violentas, não é verdade? Provações, quem é provado aí, irmão? Mas Deus vai nos dar a aprovação, a aprovação. Nós somos provados, nós enfrentamos dificuldades na nossa jornada com Cristo, viu? Com Deus. E até alguns desistiram nesse tempo, nessa caminhada. A escuridão bateu, a incerteza, o medo, as vozes foram mais altas que a voz de Deus, talvez porque não esteve mais íntimo de Deus agora, se perderam num caminho. Quantas pessoas? Talvez você conheça alguma delas, eu conheço, várias, que se perderam num caminho, diante das provações, das lutas, das dificuldades. Mas irmãos, olha a oração aqui de Paulo. A oração que Paulo ora aqui. E Paulo, ele estava num ambiente assim. Paulo não estava na abundância aqui. Paulo estava preso. Paulo estava acorrentado nesse contexto aqui, aguardando ali os romanos. Talvez ali era o momento já do seu abatimento, mas na verdade Paulo estava ali com seu coração cheio dessa graça de Deus, cheio de alegria, cheio de esperança e fé. Não são os efésios que oram por ele, não são, mas é Paulo que ora pelos efésios, pedindo: Senhor, revela mais aos seus irmãos, Senhor, ilumina, Senhor, abre os olhos do coração, Senhor, põe um fogo ardente ali dentro dele, deixe que eles, meus irmãos, vejam riquezas da glória da sua herança nos santos. Você entende isso? Paulo estava dizendo: deixe que eles vejam o que o Senhor tem preparado para eles no futuro. Deixe que eles percebam que verão o Senhor face a face, que eles verão a Cristo. Deixam que eles vejam que adoraremos na presença de seres celestiais, meus irmãos. Essa é a nossa herança, essa é a sua herança. Toda lágrima será enxugada, amém? Nós seremos transformados, como? A semelhança daquele que venceu. O exemplo é Cristo, é Jesus. Seremos transformados como Ele, corpo e caráter. Corpo e caráter, não teremos mais tristeza e nem dor. Essa é a nossa herança, essa é a gloriosa herança, uma perfeita comunhão com todos os salvos, com todas as nações, com todas as tribos, com todas as línguas, o povo de Deus. Aleluia! Por isso que Paulo fala: revela, Senhor, revela mais, revela, abre os olhos para que eles sejam corações iluminados. Ah, meu irmão, Paulo sabia que esse tipo de iluminação muda a perspectiva da nossa visão. Entenda isso, viva a perspectiva do eterno, não viva a perspectiva do que é terreno. Porque quando nós perdemos a perspectiva do significado do que é eterno em nossas vidas,
a escuridão vem. Ela vem em nossa volta, e isso nos torna mais densa. É por isso que Paulo escreveu: se é somente para essa vida que temos esperanças em Cristo, dentre os homens somos mais dignos de compaixão. Ah, meu irmão, nossa esperança não é terrena. Por que Paulo faz essa afirmação aqui? Porque por vezes perdemos o verdadeiro sentido da missão de Jesus a nosso favor. Por que Deus te resgatou, meu irmão? Por que Deus te salvou? É por isso que a Bíblia vai afirmar em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa é a nossa herança. Aleluia! Você recebe isso? Pois os nossos sofrimentos leves, momentâneos, estão produzindo para nós o quê? Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Assim, nós, igreja, eu e você, precisamos fixar os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Sabe por quê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso é fé, isso é fé, isso é fé na gloriosa herança que Deus preparou para mim e para você. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé. Tinha mais aqui, irmãos, mas é preciso ver além e ver mais longe. Essa que deve ser os nossos olhos iluminados, os nossos corações iluminados. Entenda isso. Nós precisamos ver além e mais longe, porque é isso que Deus nos aponta. É ver o futuro, um futuro glorioso, um futuro promissor. Irmãos, creia, Deus está preparando um futuro muito mais vitorioso do que você está vivendo já. É ver além, é ver mais longe. Você crê nisso? Você crê? Você consegue olhar o futuro, ver mais longe, além? Veja o futuro, veja o futuro. Ah, irmãos, como diz um pastor bem conhecido, eu olhei para o futuro, eu gostei do que vi, e eu estou correndo para lá. Quantos estão comigo nessa fé? Amém? Quantos? Quantos estão? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Você está abatido hoje? Peça a Deus que Ele lhe revele a gloriosa riqueza que Ele preparou para você. Assim viu Estevão. Assim viu Estevão. Está registrado lá em Atos capítulo 7. Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele disse: que pedra que nada, eu já estou vendo a glória do meu Senhor. Estevão estava cheio do Espírito Santo, e pouco antes de ser apedrejado, ele fixou os olhos no céu, e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus, Jesus estava lá à direita de Deus, e ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à direita, Ele está em pé, à mão direita de Deus. Talvez seus olhos continuam pesados, talvez seus olhos continuam fechados, talvez seus olhos continuam adormecidos, mas peça mais. Há muito mais que você não sabe, nem imaginou, e que Deus quer revelar a você. Viva, meu irmão, na perspectiva da eternidade, para você ter uma visão do seu futuro.
para você ter fé em cada enfrentamento, para você saber que nem a morte pode nos separar daquele do que Ele nos preparou, para que você possa depender dEle o tempo todo, para que você possa caminhar em fé e enfrentar com coragem os momentâneos tempos difíceis. Olha o futuro com fé. Jesus está dizendo para você hoje, nessa noite, olhe o seu futuro com fé. Jesus tem uma herança para você. Creia em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, abençoa os teus filhos e filhas nessa noite. Atende as orações, Pai. Abençoa cada família representada aqui, cada pessoa que está vendo, ouvindo essa transmissão. Ah Deus, guarde, livra, acompanhe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Cante esse louvor.